Se você acha que vai sair desse vídeo desenhando, você tá enganado. O que eu espero de você é que, primeiro, no fim desse papo você se inscreva no canal Ilustrando e segundo, que você saia com a sua percepção minimamente melhor do que você tá agora. Aqui é o Bruno Lima do canal Ilustrando e esse canal existe para ampliar a sua visão de mundo e falar um pouquinho sobre arte. Vamos lá? Se você quer começar a tocar algum instrumento, o que você tem que fazer? Tocar? Se você quer começar a fazer um exercício, o que você tem que fazer? Se você quer começar a modelar, o que você vai fazer? E se você quer começar a desenhar, o que você faz? Mas é aí que a gente tem uma trava. Quando a gente fala sobre ser artistas, achamos que isso não se aplica a todos. Achamos que nem todos podem fazer arte, achamos que nem todos nascem com o dom. Mas você prestou atenção quantas vezes eu falei a palavra achamos? Então a primeira lição para você que quer começar a desenhar é saber que não depende só da nossa coordenação, mas também do que achamos que podemos fazer. Eu comecei a desenhar com uns 4 anos de idade e até uns 10, 11 eu desenhava por um simples motivo. Amor. Eu não me importava se eu estava fazendo certo ou errado, até porque eu não sabia da existência de certo ou errado, eu só desenhava. Hoje uma criança de 6 anos, por exemplo, pode vir aqui na barrinha do YouTube e procurar como desenhar a cabeça, e vai achar. A internet tem muita informação, porém é uma informação desorganizada, e isso acaba causando buracos na aprendizagem da pessoa, ou de qualquer um na verdade. E com esse acesso a milhões de informações, quem está começando agora acaba se deparando com artistas que desenham há anos e acabam se comparando a eles. Você acha que isso é justo? Não, mas eu vou dizer uma coisa pra você, pode anotar. Você nunca vai conseguir se livrar das comparações, isso é algo humano. O ponto é que agora é muito mais fácil para quem está começando se deparar com foreshortening, com ambient occlusion, quando na realidade ele deveria ter uma base muito mais sólida antes de passar para esses tópicos mais complexos. É como querer fazer o ensino médio antes de fazer o ensino fundamental, não dá certo, não faz sentido. Por isso que a melhor maneira de começar a desenhar é fazer um curso, porque o professor pensou numa grade por prioridades. O que você vai ver primeiro, segundo ou terceiro e por que você vai ver isso em primeiro, segundo ou terceiro, entendeu? E essa é a segunda dica, prioridade. Tem muitas escolas de desenho que na primeira aula já vai te ensinar a fazer cabeça, por exemplo, mas será que essa é a melhor forma de começar a desenhar? Eu acho que não. Nos meus cursos, por exemplo, a primeira coisa que eu faço com o aluno é pegar um pouquinho a visão de mundo dele e dar uma chacoalhada. A maioria das pessoas passa a vida toda sem enxergar, sem entender aquilo que está acontecendo. Elas veem, mas não enxergam, não entendem, não analisam. Deixa eu te perguntar, quantas vezes você ficou olhando para o teto da sua cozinha ou o rodapé do seu quarto? A diferença de um artista é a curiosidade, o afinco que ele tem por observar as coisas tanto ao redor dele quanto dentro dele. Bonito isso, né? Mas é verdade. Isso é uma coisa que dá para ser trabalhado. Eu chamo isso de expandir o teto. Por exemplo, você nunca tinha pensado nessas coisas, de se atentar mais aos detalhes e as coisas que normalmente as pessoas comuns não se atentam. Quando você percebe isso e começa a se atentar, o seu teto se expande, como se o seu mundo expandisse. Essa mudança de chavinha a gente chama de mindset. Uma das coisas que me ajudou a começar a desenhar, vai parecer besteira, mas foi parar de jogar videogame. Não parar de se divertir, mas eu tinha uma noção de que eu tinha que desenhar, era meio que um dever, e quando eu queria relaxar um pouquinho, né, eu parava para jogar videogame. E o que eu fiz foi fazer o seguinte, eu desinstalei os jogos todos e falei assim, eu vou fazer minhas coisas e quando eu quiser relaxar, eu vou desenhar. Então foi uma mudança de mindset, assim, de pensamento. Eu comecei a ver o desenho como algo que eu gostaria de fazer e não como algo que eu tinha que fazer, sacou? Então eu não tinha mais um escape do desenho, o desenho era o escape. E isso mudou muito como eu vi o desenho, como eu enxergava o desenho. Então foi bem legal. Então hoje em dia eu desenho para trabalhar, eu desenho para me distrair. Então eu só desenho, basicamente. E é bom que vai se ajudando, né? O desenho que eu faço para me divertir ajuda o desenho que eu faço para trabalhar. Não sei se isso fez sentido, mas para mim fez muito sentido na época. E eu sou muito grato, apesar de que eu sinto saudade ainda de poder jogar meu Dota de vez em quando. Isso aqui são dicas valiosas que eu poderia até cobrar, mas vamos lá. Quando você está para começar algum curso, alguma academia ou qualquer outra atividade, o que acontece? Você começa a arranjar desculpas. Com desenho não é diferente. O próprio mito do dom é uma barreira tão alta para você passar que quando você a passa, quando você a pula e treina com afinco, com dedicação e mostra para qualquer outra pessoa, a pessoa vai falar que foi o quê?
Foi o dom, porque é muito mais fácil dizer isso. Ó, um dia ainda vai sair um vídeo falando sobre dom e eu vou te ensinar uma pergunta para colocar a pulga atrás da orelha para as pessoas que falam sobre isso. Aguardem. Claro, essa é uma das barreiras. Tem uma outra que você vai ter que pular também. Durante a sua jornada artística, tem uma frase sedutora que você vai querer falar em vários momentos, que é: eu não tenho tempo. Mesmo que seja para fazer algum curso que você realmente acha que vai ser importante para sua carreira, ou para fazer algum estudo de desenho, ou simplesmente para praticar no dia a dia. E quando essa frase vier na sua mente, eu quero que você seja muito sincero com você mesmo e pense qual é o motivo de você estar falando isso. Muitas vezes isso é simplesmente por razão da inércia. É a preguiça de você não se colocar em movimento. E a gente descobre que a gente, na verdade, tem muito tempo quando a gente se organiza e se coloca em movimento, faz a energia ali circular. Então, nesses momentos, a gente descobre que, na verdade, aquilo que a gente acreditava ser uma razão para a gente não estudar, era, na verdade, uma desculpa. Então, presta muita atenção em todas as desculpas que surgem na sua mente, seja para o seu trabalho, seja para a sua vida pessoal. E aí? Se identificou? Quantas vezes a gente não falou que não tinha tempo para fazer alguma coisa, que não tinha tempo para praticar alguma atividade ou para ficar perto daquelas pessoas que a gente ama? Lembre sempre da segunda regra, prioridade. Isso me lembrou uma coisa que eu ouvi há um tempinho atrás de uma pessoa que eu admiro bastante. Olha só. Dentre as muitas coisas que eu poderia dizer sobre como começar a desenhar, eu acho que eu destacaria aqui como a mais importante é: pegue o hábito, tá? Pegue o hábito. Torne-se desinibido para desenhar. Torne isso algo prazeroso para você. Pega o lápis, pega o papel, compra um caderninho, vai preenchendo, sempre produzindo. E tem que ser, acima de tudo, uma coisa prazerosa. Ninguém vai começar desenhando já querendo trabalhar. Então tem que ser, num primeiro momento, algo para você fazer porque você quer fazer, porque você tem gosto, porque você, de alguma maneira, sente até necessidade de rabiscar alguma coisa. Tenha sempre um caderninho com você, um lápis, um papel, e aí você se torna mais desinibido. Porque se você superar esses preconceitos, esses receios iniciais, logo de cara é muito mais fácil para você aprender outras técnicas no futuro. Então, sem frescura, lápis, papel e manda ver nesses desenhos. Pois é, isso foi uma pitadinha de como começar a desenhar. Eu não te falei teoria de cores, proporção, anatomia. Primeiro, para começar a desenhar, você precisa mudar isso aqui. Depois disso, você vai estar apto para pesquisar outras coisas, como escolher as cores para o meu desenho, como melhorar o meu traço, como achar o meu estilo. Vídeos assim vocês vão achar aos montes. Veja eles, absorve os conhecimentos, sim, mas eu vou dizer uma coisa que é um pouquinho difícil de ouvir. Às vezes a gente não tá pronto para receber um conhecimento e cabe a você perceber isso. Quando eu peguei mais sério no desenho, comecei a desenhar lá para 2013 mais ou menos, eu comecei a ver tudo o que tinha na internet do André Forni, um ilustrador e muitas outras coisas aí, né? O currículo é longo. E eu nunca me perguntei se eu estava pronto para ouvir os ensinamentos que ele estava passando. Anos depois, revendo os vídeos dele, eu percebi justamente isso. Eu não estava pronto. E será que agora eu tô? Aprendeu alguma coisa até aqui? Mudou um pouquinho a chavinha na sua cabeça? Esse canal merece a sua inscrição? Já sabe o que fazer. A nossa cabeça é como uma biblioteca cheia de livros vazios. Cabe a você encher eles de informação. Tudo que você conseguir aprender, aprenda. Mas a dica é: tenta organizar esses livros. E uma outra dica muito bacana que só vai funcionar com aquelas pessoas que estão querendo fazer acontecer é essa daqui. A dica que eu quero deixar para vocês que estão buscando formas de estudar desenho é fazer histórias em quadrinhos. Porque quando você faz uma história em quadrinhos, você é obrigado a lidar com várias coisas que provavelmente você não estudaria por conta própria. Por exemplo, você tem que desenhar personagens diferentes, né, com fisionomias diferentes, tem que desenhar eles interagindo entre si, você tem que pensar em perspectiva, em composição, em narrativa principalmente. Vale lembrar que todo desenho, embora ele seja uma imagem estática, às vezes tem uma história específica para aquela imagem, faz sentido você pensar em narrativa para a imagem ficar mais interessante e atrair a atenção do observador. Pensa em fazer uma história em quadrinhos, eu acho que é um exercício super legal. Se você não tiver uma ideia para uma história, beleza, você pode pegar um trecho de um livro e imagina aquela cena como você resolveria em imagem.
Eu acho que é um exercício super legal e eu acho que o importante para conseguir fazer isso sem se frustrar e tal é não ter uma pressão muito grande pelo resultado. Faz do jeito que você acha que vai ficar legal e manda pra frente. Não precisa nem postar se não quiser, ou mostra para uma outra pessoa, ver se as pessoas conseguem entender o que você desenhou. E eu acho que também uma parte legal desse exercício é tentar contar as cenas sem falas, ver o que você consegue contar só com as imagens. História em quadrinhos, que você vai estudar personagem, gestos, você vai estudar perspectiva, você vai estudar composição, narrativa, desenho de cenário e tudo mais. Eu acho que vai ser super legal. Se pergunte mais, questione. A terceira dica que eu te dou é a seguinte: tente sempre se aprofundar naquilo que você aprende. Pense igual uma camada do Photoshop. Tem várias layers, tem as mais pra cima, que são as que normalmente a gente vê, mas tem as outras também, que são tão importantes quanto. Você quer desenhar uma cabeça? Pensa na estrutura interna, no crânio. Quer desenhar um corpo todo? Pense em como dá movimento, nas formas, no ritmo. E aí, achou o papo muito cabeça? Tenta rever ele daqui a alguns meses então. Se essas mensagens agregaram alguma coisa pra você, saiba que essa vai ser a intenção desse canal, o canal Ilustrando. Então se inscreve, fica de olho nas redes sociais e muitíssimo obrigado aos artistas que participaram: Thiago, Francis, Leone, Rafa. O canal deles e as redes sociais estarão todas aqui na descrição. O vídeo acabou, mas o canal não, hein? Continuem ilustrando.